Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, são assintomáticas e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. Atualmente no Brasil, já são confirmados mais de 550 mil casos e mais de 30 mil mortos. Os primeiros casos do coronavírus tiveram origem no mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan, localizado na China. As primeiras ocorrências foram relatadas na virada do ano, no dia 31 de 12 de 2019, e a incidência aumentou nas primeiras semanas. Coronavírus são um grande grupo de diferentes vírus. Eles têm um núcleo de material genético envolvido por picos de proteína. Isso dá ao vírus uma aparência de coroa. Coroa, em latim, significa corona. Por isso, os vírus são chamados assim. Acredita-se que o vírus SARS-CoV-2 possua como hospedeiro determinadas espécies, como o morcego e o pangolim, um material consumido como alimento exótico em algumas regiões da China. O nome do vírus foi alterado em base em sua relação genética com o SARS-CoV original, que causou o surto da doença em 2002-2003. Existem diferentes tipos de coronavírus, que causam problemas respiratórios e, por vezes, sintomas gastrointestinais. As doenças respiratórias podem ser desde um resfriado comum até mesmo uma pneumonia. Em geral, os pacientes internados com a Covid-19 apresentam os seguintes sintomas: tosse, febre, dor de garganta e dispneia. Os pacientes que apresentam dispneia, é observado que há um aumento da frequência respiratória, a saturação de oxigênio é menor ou igual a 93%, tem-se o aumento do trabalho respiratório e a fadiga. O tratamento farmacológico consiste inicialmente no controle de sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Dessa forma, é sugerido a utilização de antipiréticos, analgésicos, antitussígenos expectorantes e antimitéticos, sempre que haja indicação clínica e respeitando suas contraindicações adjacentes. Há 3 metodologias sendo aplicadas atualmente, sendo um consistindo em teste laboratorial e os outros 2 como testes rápidos. Verifica a presença de material genético do vírus, confirmando que a pessoa se encontra com Covid-19. Os testes que visam detectar os antígenos são compostos por uma substância estranha que desencadeia a produção de anticorpos. Enquanto o RT-PCR detecta a presença de RNA do SARS-CoV-2 na amostra, os ensaios que detectam antígenos virais revelam que proteínas próprias do vírus estão circulando no organismo. Este método não identifica o vírus, e sim os anticorpos, imunoglobulinas, produzidas para combater a infecção. Testes rápidos, como o sorológico, podem auxiliar o mapeamento da população imunizada, mas não tem função de diagnóstico. Os principais achados pulmonares na Covid-19 são a opacidades em vidro fosco de predominância periférica, pavimentação em mosaico, consolidação alveolar, sinal de halo invertido, e temos algumas também que não são tão corriqueiras na doença, como derrame pleural, nódulos, cavidades e linfonodomegalias. Todas essas repercussões são de predomínio periférico, podendo atingir ambos pulmões. As alterações acometidas principalmente são nos lobos inferiores. Os pacientes com doenças respiratórias prévias são um dos maiores grupos de risco para o coronavírus. Indivíduos com asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outros, já apresentam alterações respiratórias que se agravam ainda mais com a Covid-19.
Eles apresentam pulmões previamente inflamados, o que pode potencializar o processo inflamatório da infecção, favorecendo assim piores desfechos. É utilizado fármacos como Tamiflu em pacientes com síndromes gripais, antibacterianos em pacientes com a Covid-19 e com suspeitas de co-infecção bacteriana, e anticoagulantes como a heparina, como profilaxia na redução de riscos de tromboembolismo venoso. Portanto, para o tratamento eficaz desses pacientes, é imprescindível a atuação multidisciplinar na recuperação e prevenção de eventos adversos, como pneumonias, choque séptico, falência respiratória e disfunção de múltiplos órgãos. O fisioterapeuta tem a função de identificar as necessidades relacionadas à terapia respiratória e cuidar da ventilação mecânica do internado. O fisioterapeuta tem como recursos técnicas de intervenção respiratórias conduzidas pelo fisioterapeuta, como técnicas de remoção de secreção, por exemplo, posicionamento, ciclo ativo de respiração, hipersuflação manual ou ventilatória, percussões e vibrações, terapia de pressão positiva, insuflação e exsuflação mecânica, ventilação não invasiva, técnicas para facilitar a remoção de secreção, como por exemplo, manobras de tosse assistida ou estimulada e expiração das vias aéreas, assim como prescrição de exercícios e mobilizações. Inspire o ar abrindo e levando os braços para o lado. Expire, fechando os braços em direção à lateral das pernas. Agora, inspire o ar levantando os braços para frente. E inspire descendo em direção à frente das pernas. Sentado em posição ereta de 90 graus, coloque suas mãos cruzadas no peito. Inspire e expire descendo o corpo em direção às coxas, se abaixando e levantando em movimentos leves e sempre com as costas retas. Exercícios de respiração com adultos e crianças e idosos podem fazer 3 vezes ao dia, pela manhã, tarde e noite. Puxe o ar bem forte em 2 tempos e solte em 2 tempos. Puxe o ar profundamente e segure a respiração por 8 segundos. Depois solte. Com crianças, faça de forma ilustrativa. Enche bexigas, brinque de assoprar velhinhas. Lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Higienize seus objetos. Mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo dobrado ou com um tecido. Contaminado ou não, previna-se e ajude a salvar mais vidas.